Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui de novo para esse momento de oração, de fé, de intimidade com Deus, de reflexão a partir da palavra de Deus. De uma forma um pouco diferente devido aí às dificuldades que eu tenho por não me encontrar na minha casa, então existem aí alguns empecilhos, tá bom? Mas de qualquer forma, quero fazer com vocês essa reflexão de hoje da palavra de Deus, do Evangelho. Pode ser? Podemos estar juntos? Então vamos fazer a nossa oração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor Jesus, a este nosso momento. Não pedimos nada mais, Senhor, do que a graça que vem do Teu Espírito, a fim de tocar o nosso coração, a fim de que possamos fazer deste momento um momento de encontro contigo na Tua palavra, encontro contigo, Tu que és o Verbo de Deus. Ilumina os nossos corações, Senhor. Amém. Muito bem, queridos irmãos, hoje o Evangelho é tirado do evangelista São Marcos, é continuidade do Evangelho de ontem. Ok? Então vamos aqui a este Evangelho de hoje. Diz assim: entrando em Cafarnaum, imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficavam maravilhados com os ensinamentos que ele ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, justamente da onde vem essa autoridade de Jesus? Vem de que ele falava não só a partir da própria palavra de Deus, uma explicação, né? Porque ele era muito mais do que um mestre ou alguém que estava ali fazendo apenas uma explicação da palavra, mas como aquele que a autoridade dele, ou seja, a verdade, ele é a sabedoria. Então, brotava dos seus lábios a verdade, e essa verdade era respaldada pelo próprio poder. Não só alguém que fala por falar, mas alguém que falava, e aquilo que ele falava era aquilo que ele vivia. E aquilo que ele falava era aquilo que acontecia. Então, antes de falar de misericórdia, Jesus agia com misericórdia. Antes de Jesus falar do poder de Deus, Jesus agia com o poder de Deus. E a própria continuidade desta palavra de hoje vai mostrar isso, né? A expulsão do demônio. Então, de onde vem essa autoridade de Cristo? Da sua divindade, sim, mas da verdade, da graça, do poder de Deus. É igual aquela pessoa, um pregador, né? Olha, pode falar bonito, mas e se ele não viver aquilo? Qual seria a autoridade que ele teria para dizer coisas bonitas? O próprio Jesus fala isso daquelas pessoas, por exemplo, os mestres da lei. Olha, falando para o povo, né? Olha, sigam o que eles ensinam, porque o que eles falam é verdade, porque é respaldado na própria palavra. Mas não sigam aquilo que eles fazem. Por quê? Porque aquilo que eles fazem, né, não é a coisa certa. Entendeu? Não tem testemunho de vida. Então falta isso, né? E Jesus tinha autoridade pelo exemplo da sua vida, pela misericórdia, pelo amor e pelos milagres que Jesus fazia. Certo? E aí dá continuidade para testificar que essa autoridade de Jesus é verdadeira. Continua o Evangelho assim, dizendo assim: logo em seguida apareceu na sinagoga um homem com espírito impuro. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes aqui para nos arruinar? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu e disse: cala-te, sai dele. E aquele espírito, sacudindo aquele homem e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu. Então, aí, está vendo a autoridade de Jesus? Essa autoridade testifica a sua divindade, o seu poder, certo? Testifica e acrescenta e diz que aquilo que Jesus estava ensinando é verdade, porque não só ele ensinava, mas as coisas aconteciam. Ele falava do poder de Deus, certo? E os demônios sucumbiam debaixo de Jesus. Falava da misericórdia de Deus e os milagres aconteciam. Curas, libertações,
perdão, que é a maior cura, né, acontecia. Falava do amor e ele agia com amor, falava com misericórdia. E essa deve ser a autoridade também nossa, certo? Muito mais do que você ser pai e ter autoridade sobre o seu filho por ser pai. Mas sendo pai, a autoridade do seu filho é a autoridade do seu exemplo de pai. Está entendendo? É diferente simplesmente agir com autoritarismo, mas agir com quem realmente tem autoridade, mas age com o exemplo de sua vida. E era isso que Jesus fazia. Mais do que um exemplo de um homem bom, um exemplo de que ele era realmente o Messias ungido, o próprio Filho de Deus. E por isso os demônios, até os demônios, obedeciam às doenças e a própria matéria, né? Na multiplicação dos pães, andando sobre as águas. Quantos milagres e prodígios Jesus realizou, que testifica e dá autoridade àquilo que ele fazia. E termina assim, né, o Evangelho. Ele dá ordem às pessoas falando agora. Diziam, que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama divulgou-se imediatamente por toda a região da Galileia. Certo? Aí está. Por isso, queridos irmãos, Jesus é muito mais do que um milagreiro, um taumaturgo. Jesus é muito mais que uma pessoa que fala coisas boas ou coisas certas. Ele é a verdade. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a sabedoria de Deus. E como Deus que é, Jesus, o que ele faz acontece. Certo? Por isso, coloquemos-nos nós humildemente debaixo da autoridade de Deus. É isso, esse é o ensinamento para nós. Ele é a autoridade, ele tem a autoridade sobre a sua vida, certo? Mas ele, como uma pessoa bondosa, um Deus bondoso, ele não vai exercer sua autoridade se você não der a ele a liberdade de agir. Ele não é intruso, né? Ele é o habitante de nossa alma, mas ele não quer ser intruso na sua vida. Por isso que nós precisamos humildemente nos colocar debaixo da autoridade, dizer, Senhor, eu quero lhe obedecer. Senhor, eu quero lhe seguir. Senhor, eu quero estar debaixo da sua palavra, da sua autoridade, da sua igreja, do seu poder, do seu amor. Essa é a diferença na nossa vida. Aí que está a ação de Deus, quando eu permito que Deus faça e aconteça na minha vida. E é isso mesmo, Jesus. Haja na minha vida, Senhor. Eu preciso tanto do Senhor, humildemente, tão pequeno que sou, tão frágil que sou, Senhor. Eu reconheço a minha miséria, mas reconheço a sua grandeza. Eu reconheço, Senhor Jesus, toda a minha limitação, mas reconheço a sua autoridade. E lhe dou, Senhor, se é isso que o Senhor precisa de mim, a minha liberdade. Eu lhe dou. Age em mim, Senhor, em cada irmão. Age em cada pessoa, Senhor, que nesse momento te pede a sua graça. E eu te convido, meu irmão, a pedir essa graça a Deus, né? A graça de deixar Ele agir na sua vida. A forma de permitir que Jesus haja livremente, dê essa autoridade a Ele. Permita que Jesus entre, faça morada no seu coração. Primeiro, seja uma pessoa que se confesse sempre. Segundo, tenha vida de oração, certo? Terceiro, tenha vida na vida de igreja, na Eucaristia. Quarto, siga os mandamentos de Deus, né? Então, quando eu começo a agir, eu vou permitindo que Deus vai tendo a sua ação sobre a minha pessoa. Quando eu vivo aquilo que Deus ensinou, eu estou dando a Ele as chaves da minha vida, permitindo a Ele que Ele entre pela palavra, pelos sacramentos, pela oração, que Ele vai agindo livremente. É isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Faça de nós novos homens, novas mulheres em Ti, Senhor. Diga para o Senhor você também. Diga isso. Senhor, eu permito que faça de mim uma pessoa nova.
renovada no seu amor. O Senhor na sua autoridade e eu na minha liberdade. Amém. Deus abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.